Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje foi mais um dia muito importante. Nós tivemos o segundo dia de manifestação contra o Bolsonaro desde o início da pandemia. Muitas pessoas ainda estão um pouco preocupadas com o que pode acontecer em função da aglomeração de uma forma geral, das pessoas nas ruas. E a gente sabe que realmente, de fato, ainda é muito perigoso, estamos numa pandemia. As pessoas que têm um risco maior, de fato, não devem sair. A gente sempre fala aqui, você tem comorbidades. Eu mesmo sou uma pessoa que não saí em nenhuma das duas, mas isso não significa que a gente não tenha que estar, de alguma forma, mobilizado. Então, como na primeira, nessa segunda estou aqui fazendo um vídeo, incentivando, agradecendo aquelas pessoas que podem estar lá. Tem muita gente que está lutando por nós e nós precisamos reconhecer isso. Então esse canal é extremamente solidário a todas as pessoas que saíram nas ruas em todos os cantos desse país. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, fazer algumas reflexões, sempre pedindo para você dar o like, se inscrever no canal, estar junto conosco aqui no canal. É importante a sua inscrição, que você ative o sininho, porque quando você interage com o nosso canal, coloca um comentário, você faz com que esse vídeo seja visto por outros brasileiros. E os brasileiros precisam ver canais progressistas, canais que têm um compromisso com a verdade e com a população brasileira. Hoje, muitas pessoas estão dizendo que a manifestação foi menor do que a primeira manifestação. Ainda é cedo para dizer isso, mas mesmo que isso tenha acontecido, é importante você entender que isso é natural. Já era previsível que hoje teria um número menor, por uma série de fatores, mas é porque normalmente as manifestações ocorrem realmente desta forma. Uma primeira manifestação, há um número muito grande de pessoas, uma adesão muito grande, e quando isso acontece, há um grupo de pessoas que acabam não indo até as manifestações, esperando que eles vai todo mundo mesmo, então não vão precisar de mim, coisas assim. E tem outros fatores também, mas a grande verdade é que mesmo que em alguns lugares tenham ido um número menor de pessoas, olha gente, nós precisamos concordar que mais uma vez o povo esteve nas ruas em peso, não podemos desconsiderar. Foram todas as capitais do país, centenas de cidades pelo país todo, centenas de cidades. Então nós tivemos milhares de pessoas nas ruas hoje. Não dá para negar, não dá para fingir que isso não está acontecendo. E em alguns lugares, por exemplo, eu quero registrar um lugar que eu acompanhei muito de perto, que é Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Belo Horizonte, de uns tempos para cá, tem entrado numa espiral de extremismo, especialmente na extrema-direita, de neoconservadorismo, que é algo que tem me preocupado, porque isso não é o perfil de Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre teve um perfil um pouco mais liberal, um pouco mais progressista, e de uns tempos para cá a gente viu, como a gente tem visto, alguns políticos da extrema-direita surgindo. A gente tem aquele menininho que se transformou em vereador, a gente tem o Engler, né, que tentou ser prefeito, perdeu fortemente, mas é um bolsonarista declarado, dentro do espectro extremista também, e a gente vê alguns discursos extremistas tomando conta de Belo Horizonte. E hoje, Belo Horizonte teve um número maior de pessoas nas ruas do que na primeira manifestação. Então, se em alguns outros lugares as pessoas falam que a Paulista teve um número menor, mas foi absurdo o número de pessoas na Paulista, pelo menos Belo Horizonte a gente pode garantir que houve um número maior de pessoas nas ruas hoje do que na primeira manifestação. E assim vai ser em muitos outros lugares no decorrer das próximas manifestações. Qual que é o grande recado dado nas ruas hoje? Bolsonaro não está monopolizando a opinião pública como muitos bolsonaristas acreditam. As pessoas veem Bolsonaro fazer uma manifestação como essa das motociatas e acreditam realmente que tá reeleito. 1.300.000, né? Não me recordo agora o número exato, mas assim, mais de 1 milhão de motos nas ruas. Aí vai fazer a contagem, 6.000 motos. Né? Então, quer dizer, eles supervalorizam, eles colocam as coisas de forma tudo superlativa, quando na verdade a realidade dos fatos é aquilo lá.
mais de 1 milhão de motos. Eles colocaram que havia nas ruas de São Paulo mais motos do que de fato existem em São Paulo. E muita gente acredita nisso. Nós tivemos aí esses deputados bolsonaristas mentirosos, muitos deles arrolados como réus nesses inquéritos que estão aí, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos. E aí nós temos lá Carla Zambelli, Bia Kicis, colocando mentiras, claras mentiras, né? Carla Zambelli falou a respeito de Guinness Book, esses políticos falando a respeito de Guinness Book, a Bia Kicis, quando na verdade não houve participação. O Guinness Book teve que desmentir, e o próprio Guinness Book deixa claro, fala, olha, nós não colocamos nenhum índice aqui que esteja ligado a questões políticas. Então, organizações de eventos que estão ligados a questões políticas, a gente simplesmente não faz cobertura, não divulga, não faz contagem, não existe essa ligação. Eles colocaram postagens que simulavam que o Washington Post havia falado a respeito das manifestações. Mentira! Então existem um grupo de pessoas que mentem muito claramente. Muitas pessoas também reclamaram que as emissoras não fizeram uma reportagem, não fizeram uma cobertura mais direta do evento. Não é verdade. A CNN demorou um pouquinho, mas logo depois eles abriram a reportagem, mostraram vários lugares do país, a própria Globo News também, os jornais, as emissoras, todo mundo falou. É claro que a gente tem aqui veículos de comunicação como Record, como SBT, como a Rede TV, que tem uma ligação mais próxima do bolsonarismo, talvez estejam ali recebendo um certo dinheirinho também, como a gente está vendo. O Bolsonaro, ele molha a mão dos seus apoiadores, isso já está deixando bem claro para a sociedade, todo mundo já está vendo isso. Alguns veículos que se vendem, mas mesmo assim, apesar de eu não ter acompanhado esses veículos, eu até acredito que eles possam falar um pouco a respeito disso e possam mostrar que o Brasil hoje, mais uma vez, parou. O Brasil, mais uma vez, parou para se manifestar contra o Bolsonaro. Uma coincidência terrível, péssima, que foi o fato de nós termos atingido mais de 500 mil mortos com a pandemia. São mais de 500 mil de pessoas mortas. E uma manifestação como essa, ela é também uma forma de deixar claro a indignação dos brasileiros em relação à condução da pandemia, em relação a todos os problemas que nós estamos enfrentando e deixando claro essa ação do Bolsonaro a favor da morte, a favor do vírus. A CPI da Covid, ela vem descortinar uma série de questões que são muito relevantes para que a gente possa ter o levantamento desse perfil bolsonarista. E aí nós temos, então, ações diretas com a chamada imunidade de rebanho, que permite, e não só permite, como provoca a contaminação das pessoas para que se possa atingir, então, essa imunidade de rebanho. O resultado é catastrófico, milhares e milhares de mortos, criação de novas cepas. A gente tem dezenas de cepas aí, por exemplo, espalhadas pelo Brasil, não é uma nem duas, são mais de 10. Então a gente percebe que é uma situação de caos criada pelo governo, e aí a gente tem a impressão de oposição, de uma maneira geral, a respeito de ações mais objetivas, e aí o governo se mexe depois que ele se vê acuado. Num primeiro momento, a movimentação do governo era anti-vacina. O próprio Bolsonaro, até hoje, ele não se coloca favorável à vacina, ele mesmo alega que não vai tomar a vacina. Eu até acredito que ele tenha tomado, mesmo porque ele colocou a carteira de vacinação dele em sigilo por 100 anos. É uma coisa assim que você fala, cara, 100 anos, ou seja, todo mundo que tá hoje vivo tem que morrer porque ninguém vai saber. Quer dizer, é uma coisa assim... Cara, se você não tem o que esconder, você não tem o que esconder. Se você não tomou a vacina, mostre a sua carteira para dizer que você não tomou. Mas enfim, a gente percebe que tem realmente algumas movimentações completamente ridículas e esdrúxulas do Bolsonaro. E a gente percebe que o grupo antivacina aqui no Brasil não deu certo, especialmente porque nós fomos todos criados. A gente, desde criança, a gente aprende a necessidade das vacinas. A gente é vacinado, a população inteira já é vacinada. Existem práticas de vacinação. O Brasil é um país exemplo no mundo
ele é exemplar nessa questão de vacinação, é uma referência na América Latina, uma referência mundial em vacinação, então não pegou esse assunto anti-vax aqui no Brasil, não deu certo. O Bolsonaro recuou e aí passou então, aí a gente viu num determinado momento os filhos do Bolsonaro, o Eduardo colocando o Zé Gotinha com uma seringa em forma de arma na mão. E aí, enfim, a gente viu aí essa é uma cara de pau, né? Eles são bravateiros, eles são realmente muito cara de pau. Mesmo assim, a gente percebe que houve essa movimentação por parte de um pequeno grupo bolsonarista contra a vacina, e o que a gente percebe é que não deu certo. O que a gente está percebendo é que as pessoas querem a vacina, houve um desejo, teve casos aí de pessoas aplicando vacina de forma clandestina, muitas pessoas no Brasil até fazendo errado, né, furando a fila de vacinação. Então o movimento foi inverso. A gente percebe que a vacina é importante, ainda estamos muito ruins na vacinação, pouco mais de 11% de vacinados. Os bolsonaristas tentam mentir descaradamente, dizendo que estamos em quarto no mundo em vacinação. Isso não é verdade, porque o cálculo correto tem que fazer uma análise da vacinação em proporção à população, e nesse ponto a gente não está nem em 50º lugar, é mais do que isso. Em alguns momentos, a semana passada estivemos na posição de 62 no mundo em vacinação, não tem nada a ver em quarto lugar, mas mesmo assim ainda vemos uma briguinha, né, de governadores para ver quem vai se vacinar mais rápido no seu estado. Enfim, estamos ainda com uma esperança de que as coisas possam melhorar. Por outro lado, essa situação, mais de 500 mil mortos, muitas cidades neste momento que você está vendo o vídeo estão em uma situação de colapso da UTI, da saúde de uma maneira geral. A gente percebe que ainda está muito crítico, e a partir de todos esses problemas a gente tem um grupo de pessoas, de guerreiros, que estão saindo nas ruas para fazer a sua manifestação, para botar para fora toda essa revolta, que é uma revolta de todos nós, que estão se manifestando de forma pacífica, ordeira. Não tivemos desta vez ação violenta por parte de policiais, isso também é um alento. Houve também aí um certo aprendizado sobre o que aconteceu na manifestação, né? Na primeira manifestação, e a gente viu hoje as pessoas saindo para as ruas, todos 100% com máscaras, inclusive com máscaras as chamadas NF5, né, N95, me perdoe, são máscaras até melhores para a prevenção da Covid. A gente viu pessoas respeitando o distanciamento, não houve essa aglomeração como a gente vê com o Bolsonaro, todo mundo sem máscara, todo mundo berrando, um no cangote do outro e se aglomerando, se juntando de forma completamente sem sentido. Então há sim uma diferença entre essa manifestação que aconteceu hoje e o que acontece nas aglomerações do Bolsonaro, mesmo que os bolsonaristas queiram fazer uma análise que deixa os dois no mesmo patamar. Não há semelhanças. Sim, as pessoas estão indo às ruas, porém de forma completamente diferente. Hoje, o que a gente viu são pessoas responsáveis, pessoas que têm amor pelo país, que saíram para poder manifestar a sua tristeza, sua revolta, para colocar realmente uma situação em que nós estamos vivendo de um governo completamente genocida, irresponsável, assassino, que tem levado as pessoas à morte, que tem, de alguma forma ou de outra, sempre incentivado as piores práticas, os piores pensamentos e as piores posturas. Então, parabéns a todos que saíram na rua hoje. Eu vou encerrar o vídeo com uma parte do que aconteceu numa manifestação, em uma das manifestações em uma das cidades do Brasil, onde as pessoas descobriram naquele momento que nós tínhamos chegado aos 500 mil mortos, e aí fizeram uma homenagem a esses mortos, né? Porque na verdade é um número muito triste.
Coloque aqui o seu comentário, eu quero saber o que você pensa, se você acompanhou essa manifestação, o que você pensa a respeito do que aconteceu hoje, da possibilidade de novas manifestações, o que você pensa a respeito de tudo isso, é muito importante, coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é fundamental, se inscreva no canal, a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e a gente se encontra numa próxima.